Muito boa noite, estamos ao vivo para esta que eu estou considerando que é a primeira live do ano. Gente, esse ano aí teve algumas provações, algumas coisas aí que para quem me acompanha e percebeu que estava um pouquinho ausente por questões físicas, né? Mas graças a Deus estamos de volta e hoje a gente vai trazer bastante conteúdo aí para vocês em relação a IPTU, legal? Bom, eu fiz aqui um roteirinho aqui, gente, pra gente fazer um negócio bem bacana, não faltar nenhuma informação. E eu já aproveito para convidar vocês a participarem dessa live. Eu fico super feliz quando tem a participação aqui de vocês, legal? Então bora interagir. Legal, gente? Bom, então, novamente bem-vindos a essa live, né? Que acontece toda quarta-feira, às 20 horas e 5 minutos. Hoje, né, vocês viram que eu postei ali que tive uma entrevista aí meio bravo hoje, mas graças a Deus, quando a gente está tudo certo. Então, quarta-feira, às 20h05, salvo alguns raros casos aí que a gente vai pedir licença de vocês pra gente fazer, mas sempre 2 lives por semana. E a segunda live, sempre de sábado, às 10h20 da manhã, legal? E bom, gente, para quem não conhece, está chegando aqui no canal agora, né, a gente tem um curso de regularização de imóveis. Em breve aí a gente vai trazendo notícias para vocês, onde a gente ensina como fazer pelo menos 10k, né, 10 mil reais mensais através da regularização de imóveis. Por quê? Tudo bem, é muito legal a gente trabalhar com regularização de imóveis, né? Eu sou apaixonado, eu sou suspeito para falar, porque eu vivencio isso no meu dia a dia, porém, não é somente saber fazer aquela parte técnica, né? Eu acho que vai muito além. Eu acho que eu posso humildemente compartilhar um pouquinho aí, um pouco das minhas experiências e passar para vocês esse conhecimento aí que foi adquirido ao longo de alguns anos e ao longo de vários cursos e que graças a Deus melhorou muito as coisas para mim lá no meu escritório. E é esse o objetivo desse canal, compartilhar informação aqui com vocês. Então legal, tô gostando, viu? O pessoal tá sentando o dedo aí no coraçãozinho. Isso aí, pessoal, tá? Pode participar, fica à vontade pra gente fazer essa live juntos, legal? Bom, e hoje, então, a gente vai falar sobre IPTU, tudo que você precisa saber, né? E como que você também pode monetizar com esse conhecimento, né? Como que você vai tirar algum benefício, já que a gente vai começar a falar algumas coisas aí com esse viés de realmente tirar proveito. Não é saber só o que fazer, mas saber como fazer também é muito importante. Legal, gente? Então vamos lá. A gente vai falar sobre IPTU. E o que é o IPTU? Tá? O IPTU, ele é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Tá? E o que acontece? Muita gente, né, que a gente paga, na verdade, sobre o lote, tá? E também quando existe a construção, Imposto Predial e Territorial Urbano. Por que eu estou falando sobre isso? Muita gente confunde, né, ou desconhece, na verdade, o termo que é o ITU, que é o Imposto Territorial Urbano, que algumas prefeituras adotam essa nomenclatura quando não existe a construção, né? O terreno, eu sempre gosto da ideia, né, de falar que o terreno ele é o principal numa edificação e a construção ela é um acessório, tá? Então, primeiro existe o terreno, você vai pagar o IPTU, obviamente, sobre o terreno. Construiu, você também vai pagar o IPTU sobre essa construção. Só para incrementar aqui, complementar aqui essa ideia para a gente do que é o principal, que é o terreno, construção acessória. Se a pessoa, né, tem qualquer problema e ela perde um terreno, né, ela perde também tudo o que está em cima desse terreno, tá? Então, o terreno a gente fala que ele é o principal e aí tem vários casos aí que a gente pode trazer, mas a gente vai fugir muito do tema aqui da nossa live, que é o IPTU, legal? Bom, e outra coisa que também o pessoal confunde demais, tá? Mas Igor, e se o imóvel está fora da área urbana, tá? Então você recolhe um outro imposto que chama o ITR, tá? Que é do INCRA, mas outra coisa, né? A pessoa ela só vai pagar ou por um ou pelo outro. Às vezes a gente se depara com a informação de que eu tinha um imóvel que era cadastrado no INCRA, então eu pago o ITR. Normalmente a pessoa até tem interesse de deixar o ITR porque é um valor absurdamente mais barato, tá, do que o IPTU, via de regra.
E aí a prefeitura fala assim, não, você está numa área de interesse de expansão urbana, pera lá, vamos começar aqui a cobrar o IPTU para ter recolhimento para a prefeitura. E eu já vi casos da pessoa ficar recolhendo as duas coisas. E aí, como que você vai falar assim, poxa, mas como eu me caracterizo? É só pela localização? Não, tá? Na verdade, para você conseguir questionar essa questão do cancelamento do IPTU para você continuar em INCRA, você de fato tem que conseguir comprovar uma produção, né, uma agricultura, uma criação que seja da atividade rural. Né? Inclusive a gente fez esse procedimento de um projeto que eu já mostrei aqui para vocês, de um pesqueiro, né, onde a gente está entrando com essa questão da descaracterização para poder baratear. A verdade é essa, né? Uma área gigante. O próprio rapaz falou assim, ixi, agora aqui gira muito, mas tem muito funcionário, se eu tiver que pagar o IPTU eu vou, imagina, inviabiliza meu negócio. E realmente pode inviabilizar sim, porque uma área dessas era uma área muito grande, de alguns 1.000 metros quadrados de terreno e alguns 1.000 metros quadrados também de construção, que a gente regularizou. Legal? Bom, então é isso, tá? A gente sempre vê essa questão do uso. Se você tem atividade de produção rural, você pode questionar a prefeitura e falar, prefeitura, pera lá, eu tenho aqui a produção rural, eu me caracterizo, mesmo que a prefeitura então já queira te cobrar IPTU, assim, não estou na área urbana, vamos lá que eu estou na área rural, então cancela isso daí para mim, tá? Então é isso, tá? Só complementando também que quando eu falei que existe a questão do ITU, que é Imposto Territorial Urbano, também, claro, é correto, mesmo que não existe construção, é muito usual você chamar o imposto de IPTU, mesmo que seja somente referente ao terreno. Legal? Bom, gente, e se você caiu aqui nessa live e está se perguntando assim, para que diacho eu tenho que aprender isso? Para que eu vou saber isso? Simples, né? Porque a gente, profissional, né, da área, a gente quer monetizar, ganhar mais dinheiro, sim, com todo esse nosso trabalho. Existe muito campo para a gente trabalhar com regularização de imóveis, né? Afinal, a gente está aqui tem algumas pessoas aqui na live, se vocês puderem responder, quem sabe trabalhar com isso aqui, puder comentar aqui pra gente, eu vou ficar muito feliz aí pela participação de vocês. Se vocês sabem trabalhar com o IPTU ou não, tá? Bom, gente, e outra coisa, agora no começo do ano, né, a gente está em fevereiro, né, quando eu estou fazendo essa live ela vai ficar gravada, mas agora no começo de ano é o melhor momento para a gente trabalhar com esse assunto, né? Porque o pessoal vai receber o carnê do IPTU, muitas vezes o pessoal vê que teve um aumento no valor do IPTU e aí ele vai buscar saber ali, buscar alguma orientação a respeito. E você pode vender uma consultoria, uma análise, um diagnóstico para esse cliente para conferir se esse IPTU está legal, se ele está ok, tá bom? Então, é isso, tá? Vamos ver aqui, né? A gente vai conferir se o valor quebrado está sendo, o valor cobrado está sendo cobrado corretamente ou não, porque a gente pode, inclusive, fazer a contestação, tá? E para você trabalhar com isso, você só vai precisar fazer algumas continhas, né? Você tem que gostar, mas principalmente você conhecer, saber como que você faz esse procedimento. Pessoal, é simples, tá? Vamos lá, o IPTU vai ser mais um serviço que posso agregar na área de regularização. Não só, tá? Sim, agrega muito, mas além de ser um serviço que você pode oferecer para o seu cliente como uma análise documental, e aparece assim clientes a respeito disso, tá? Como você muitas vezes identifica alguma outra situação que a gente vai tratar aqui hoje ainda nessa live, que você pode ofertar outros serviços para a pessoa. Mas eu quero agregar esse conhecimento e, enfim, né, para os meus clientes, para você de repente que trabalha ainda com projeto de construção. Gente, qual outro profissional que seu cliente consultou que vai fazer uma consultoria para ele e de repente fala assim, olha, o cliente, você está pagando seu IPTU, ok, eu já chequei. O cliente fica em paz, fica tranquilo, porque sabe que, por mais que ele não goste de pagar, pôr a mão no bolso é devido, né? Ou então, quando você fala para o cliente assim, olha cliente, eu verifiquei aqui e
a prefeitura, na verdade, ela está te cobrando um valor a mais que é indevido. A gente consegue questionar esse valor aqui. O cliente fala assim, poxa, é mesmo, legal, então vai me gerar economia? Imagina só como que esse cliente ele vai ficar satisfeito, ele vai ficar agradecido, né, por você. E novamente, porque nenhum outro profissional tem a prática de fazer essa conferência. Legal? Bom, então é isso. Você pode vender a consultoria. Se valida que o cliente está pagando, você vai deixar o cliente tranquilo, e se descobre que ele pode economizar o valor que está sendo cobrado, ele vai ficar mais feliz ainda, né? E com quem que ele vai fechar o serviço para fazer essa contestação? Contigo que identificou, contigo que tem conhecimento para trabalhar com essa questão, tá? Bom, pronto, você já pegou um serviço a mais do cliente e... Opa, importante trazer... Existe um valor agregado... Tá, legal, é aquilo que eu falei, que existe esse valor agregado no serviço aí para você poder fazer essa assessoria ou poder até vender como um over delivery, né? Uma entrega a mais para o seu cliente. Você vai fazer um projeto para ele, né? Vai fazer a regularização e de repente faz uma análise e entrega essa informação para o cliente de fato ele fica muito satisfeito, tá? E eu sei porque é justamente isso que a gente busca fazer no escritório muitas vezes, tá bom? Bom, você quer ver uma outra forma de você monetizar com IPTU? Muitas prefeituras, elas concedem descontos, tá? Para determinadas áreas. Por exemplo, áreas onde tem vegetação, área verde, ou então imóveis que são tombados, às vezes imóveis de portadores de deficiências, portadores de doenças graves. Você consegue fazer também entrar com um pedido de abatimento de IPTU ou mesmo de isenção de IPTU, muitas prefeituras concedem, tá? Imóveis que são tombados, muitas vezes têm desconto, tá? E normalmente essas cidades que concedem esses tipos de desconto, ela vai pedir para você entrar com a renovação todo ano com esses processos. Então imagina que beleza, né? Aqui em São Roque, eu vou falar por aqui onde eu estou, onde eu vivencio tudo isso. Aqui em São Roque ele fala que todo pedido de abatimento ou isenção de IPTU eu tenho que entrar até dia 31 de dezembro de cada ano anterior. Ou seja, IPTU de 2022 agora entrei com os processos lá em outubro, tá? Normalmente até porque o pessoal deixa tudo para cima da hora, vai te chamar em outubro. E outra coisa, olha que lindo, você consegue criar uma carteira de clientes recorrentes para você entrar com esse serviço. É o que a gente faz no escritório. Entrou em outubro, começo do mês, a gente liga para esses clientes onde que a gente já fez esse tipo de serviço e fala, olha cliente, a gente está entrando em outubro, a gente vai conseguir um desconto para você esse ano de novo, mas a gente vai ter que entrar com esse pedido de renovação. Então, isso é muito, muito legal, porque todo ano você já tem essa carteira de clientes, tá? Vamos ver aqui, ó, mensagem da Renilda Dias, advogada, doutora. Né? Doutor, eu não sou doutor, tá gente? Mas vamos lá. Uma construção não averbada no IPTU há 25 anos. O cliente quer regularizar. Como fica o valor do IPTU? Vamos lá, tá? Quando a gente fala averbada no IPTU, o IPTU ele vai ter... Vamos lá. A construção não existe no cadastro municipal, tá? E a gente vai falar disso daqui ainda que está aqui na minha pauta. Não existe no cadastro, mas a qualquer tempo a prefeitura ela pode fazer o cadastro desse imóvel. Afinal, a prefeitura ela vive de imposto, ela quer fazer o recolhimento desse imposto. É que ela não fez nenhuma fiscalização e não descobriu que o cliente, nesse caso, ele construiu nessa área. Mas claro que a prefeitura, se pegar, ela vai querer fazer esse cadastro. Então, através de fiscalização, muitas vezes essa fiscalização acontece por foto aérea, por satélite, tá? Então, a prefeitura tendo essa informação, ela vai fazer um cadastro que chama cadastro ex officio, né? Que é um cadastro por obrigação. O fiscal, quando ele passa a ver uma obra irregular, não é que ele vai falar assim, vou fazer vista grossa. Se ele está fazendo vista grossa, ele não está agindo de acordo com as atribuições dele. Ele não só tem o poder de notificar essa obra e cadastrar, mas como ele tem uma obrigação de fazer esse cadastro, tá? Agora, então se a gente sabe que uma obra cadastrada,
eu não tenho um projeto, não fui eu que provoquei, então essa obra não está regularizada. Uma obra cadastrada não regularizada, esse cliente em específico ele pode estar pagando, inclusive o IPTU majorado em forma de multa, justamente por ter uma construção irregular. Em resumo, quer resolver o problema? Tem vários colegas aqui, arquitetos, engenheiros, né? A gente vê aí qual área que você, né, que é o imóvel desse cliente, para eu poder de repente te encaminhar, ou então a gente também pode te atender, dependendo se for por aqui, tá? Para atuar essa parte de prefeitura e fazer a regularização dessa construção antes que seja feito através da fiscalização, tá? Agora, claro que a gente já puxa outras coisas aí diante dessa informação que veio. Poxa, o imóvel já existe há mais de 25 anos, então não existe a cobrança do ISSQN, tá? O ISS que algumas prefeituras chamam, que normalmente é a taxa mais cara, né? É por isso que o pessoal não quer regularizar a construção, justamente com medo dessa taxa, mas o fato gerador já prescreveu já há muito tempo, já decaiu na verdade há muito tempo, então você já vai ficar livre de pagar um bom valor, tá? Engenheira Tayane, gente boa, vamos lá. Existe uma média de valor para esse tipo de serviço? Tayane, eu falo assim, depende, tá? Eu falo muito essa questão de valores. Quando eu falo mais de 10K, por exemplo, eu tenho uma linha, né, de corte ali muito tranquila, até eu acho. Por quê? Eu sei que a realidade daqui onde eu tô, se eu jogar um valor específico para esse tipo de serviço, pode ser que em outras cidades a gente não vai, né, não tenha essa mesma aceitação. Tá? A precificação, você tem que conhecer seus custos, conhecer quanto tempo vai te demandar, né? Não vai demandar muito tempo, você vai aprender a fazer esse cálculo hoje, tá? E outra coisa que você também tem que ver, qual que é o perfil do imóvel, quanto que a pessoa paga. Poxa, você tem uma ideia de você abater o IPTU de uma pessoa, né? A pessoa vai paga R$800 por ano no IPTU, tá? E aí você vai cobrar quinhentão mais ou menos da pessoa, né? Agora, é o nosso serviço, tá? É em torno desses R$500 que hoje eu cobro para fazer essa análise, tá? A análise. E aí você pode, né, depois, inclusive, identificando qualquer problema, cobrar um valor adicional, um plus, sobre esse processo de retificação, esse processo de contestação aí para você poder trabalhar. Legal, gente? Tá respondido, Renilda? Por favor, comenta aqui qualquer coisa, pode mandar aí que a gente responde. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos lá. Onde eu parei aqui? Tá, essa é outra forma de monetizar que você pode fazer esse cadastro do cliente. Todo ano você entra lá e com pedido, avisa o cliente. É uma maravilha, porque eu sei que todo mês de outubro eu já tenho um caixinha lá que é algo certo que vai entrar. E o melhor, gente, quando você entra com um pedido de renovação, você já tem aquela base do processo, você já fez o serviço para o cliente. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que, né, a maioria dos meus clientes desse tipo de serviço são referente à área verde. Falo com o cliente, olha cliente, você fez qualquer alteração, você descampou, desmatou, construiu, fez qualquer coisa? Não. Ah, não fez? O que eu vou fazer? Eu gero a RT, na verdade a RT ela tem até a validade para 2 anos aqui, enfim, tá? Mas a gente vai gerar a RT, vai atualizar as datas, vai fazer o requerimento, vai mandar, mas é um trabalho que não vai me consumir porque ele já está feito, tá? Moro em Salvador, Bahia, olha só que legal, tá um pouquinho longe. Eu fico feliz de saber que essa live está atravessando fronteiras aí afora. Legal? Em Bahia, terra boa. Bom, vamos lá, tá, gente? Tá? E eu vejo, tá, que muitas pessoas pecam, tá? Nesse tipo de trabalho. Primeiro, por não oferecer esse serviço, né? O desconhecimento técnico, né? Justamente por não conhecer, né? E por isso daí não trazer um caixa para vocês no escritório, não conseguir monetizar com o negócio que eu te falo, gente. É tranquilo, tá? Eu já tive cliente que comentou comigo, Igor, deve estar certo o IPTU, que às vezes a gente pede, fala, eu vou dar uma conferida aqui no IPTU para você.
Ah, não, Igor, mas eu já pago isso daí já tem tempo, teve um reajuste ali que é normal, pouca variação, tá? IPTU valor alto, né? Valor aí que a pessoa pagava em torno aí de 11 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não lembro bem, mas ao conferir o IPTU a gente chegou aí numa redução, num cálculo que abateu quase R$ 2.000 para o cliente. E o cliente nem esperava, tá? Não sei para vocês, mas pelo menos para mim 2.000 é grana, né? Pessoal às vezes não quer regularizar, pois acha que regularizar a construção, o IPTU vai aumentar. Te pergunto, IPTU do terreno vazio não é mais caro? Depende de cada prefeitura e a gente vai ver esse material aqui também, tá? Celso, legal. Show de bola, Celso. Celso é bem participativo aqui também no canal. Bom, depende. Existem prefeituras que elas cobram a tal da alíquota, tá? Que a gente vai falar o que é essa alíquota, que é um percentual que ele vai entrar no cálculo. E ele fala o seguinte, imóveis com construção, esse valor da alíquota ela é menor do que de lote vazio, tá? São Paulo, por exemplo, cidade de São Paulo funciona assim. Eu tenho um imóvel vazio, não tem construção nenhuma. Você vai pagar uma alíquota maior do que se você tivesse construção. Justamente para que exista um incentivo para que você faça essa construção no local, tá? Vamos lá, Tayane. Se o cliente pagar a mais durante anos, ele consegue a parte do dinheiro corrigido? Tayane, é assim, você pode requerer esse valor de volta, tá? Aqui, pelo menos onde a gente trabalha, muitas vezes a gente consegue, entra com um pedido, vai falar que você, né? O cliente paga já 20 anos, é irregular, mas ele consegue normalmente reaver os últimos 5 anos dessa diferença, se for realmente comprovado, tá? Que teve alguma variação ali. A prefeitura cadastrou uma área maior porque ela foi lá por satélite, daí na foto do satélite não pegou bem a construção, considerou área de beiral, que não entra como área construída, e aí você vai questionar. Você vai fazer um laudo técnico falando dessa construção de área pré-existente, não aparenta ter nenhuma reforma, demolição, enfim, e você consegue sim solicitar esse pedido de reembolso, tá? De restituição dos últimos 5 anos. Passou de 5 anos, perdeu, tá? Agora, corrigido, sei não, tá? Sei não, eu acho um pouquinho difícil, tá? Mas só pelo menos do cliente, em via de regra, falar assim, bom, daqui para frente se ele já vai estar com o IPTU em ordem, né? E o cliente já vai ficar muito grato porque, poxa, o IPTU ele vai ter um imóvel ali para no mínimo muitos anos, né? Ou para a vida toda. Aí, fechei um pacote com meu cliente que abrange uso do capião extrajudicial para regularizar no cartório acrescido regularização junto ao município. Show de bola. Aqui, Macaé, no Rio de Janeiro, terreno vazio e IPTU é mais caro. Legal, Tatiana. Obrigado, tá, pela contribuição aí pela nossa live. E aí, você estava falando, IPTU vazio, ele terreno vazio. Muitas cidades, tá, elas cobram sim o IPTU um pouco maior, né, um tanto maior, justamente para que haja esse incentivo para as construções. Legal, gente? Mas como que a gente vai saber se na minha cidade ou na cidade, na verdade, não é a minha cidade onde está o imóvel do vizinho, tá? Então, como que eu vou saber? Tem que entrar na legislação municipal. O que eu falo, todo o nosso trabalho, gente, o gargalo é prefeitura, porque cada prefeitura funciona de um jeito, mas tem pontos em comuns para você saber identificar, tá? Porque por mais que tenha variação nessas regras, a base do processo de identificação do IPTU, ela é a mesmíssima, tá? Bom, então vamos lá. Como saber como que é feito o cálculo do IPTU, né? Para você conferir se está tudo ok, né? Vamos lá, papel e caneta na mão, tá, gente? Que a gente já vai começar aqui a falar como que você vai fazer, então, esse cálculo. Por quê? Primeira coisa que você tem que entender é que existe um tal de PGV, tá? Alguém sabe o que é esse PGV? Já ouviu falar? Ou então planta genérica de valores, tá? Que também algumas cidades chamam de carta genérica de valores. Alguém aqui conhece? Comenta aqui para mim, tá bom? É só pra gente ver aí também até o nível aí que de repente o pessoal tá. Mas existe essa planta genérica de valores. Toda cidade? Sim. Toda cidade possui essa planta genérica de valores, tá?
Que normalmente ele é um mapa, tá? Ele é um mapa, uma carta, tá? Como se fosse uma carta do zoneamento, lá do plano diretor. Ele vai ter um mapa que ele é todo colorido e cada corzinha daquela, ele atribui um valor diferente para cada imóvel, tá? Então vamos lá, eu tenho um mapa e aí ele vai falar assim, bom, aqui eu tenho essa parte aqui que é amarelinha, a outra azul, e muitas vezes esse amarelo fica encostado, vizinho de parede com azul. E aí vai ter lá a atribuição, o azul eu vou cobrar mais ou menos R$500 o metro de lote. O outro lugar é R$800 o metro do lote. Mas aqui é diferente, aqui o mapa não é colorido, é com valor ali do lado, tá? Ok? Aqui na minha cidade, essa planta genérica de valores, eles têm uma tabela. Quando é tabela eu acho uma maravilha, porque facilita muito. E aí, aqui em São Roque, eles têm mapa e tem a tabela, tá? E aí ele vai falar assim, Rua Rui Barbosa, do número 0 ao número 100 é R$800 o metro, do número 101 ao número 200 é tanto. Então ele pega ali por uma faixa, tá? E o que vai classificar, o que vai mandar nessa questão do valor ali correspondente a essa metragem? As características do imóvel, tá? Se o imóvel ele está num local onde tenha uma infraestrutura, asfalto, rede de esgoto, de repente uma escola, ponto de ônibus perto, iluminação, tá? É um imóvel que tem que ser mais valorizado. Como que é o declive desse terreno? Inclusive isso daí pode interferir também nesse valor, né? Um lote que é uma pirambeira, opa, então pera lá, porque esse lote aqui ele é um pouquinho menos valioso, né? Ele tem uma depreciação. Esse imóvel, ele está que posição em relação ao sol? É um lote que pega sol, não pega sol? Tudo isso daí pode interferir, tá, gente? Então, fatores, declividade do terreno, iluminação, que é essa questão de insolação, tipo de solo. Eu tenho uma área ali que tem muita pedra, aquelas pedras grandes e tal, e de repente, é um solo mais sensível. Então, assim, isso daí também pode entrar nessa questão desse cálculo, tá? Porém, você não vai precisar preocupar como que é feito esse cálculo que a prefeitura faz. Por quê? Isso daí normalmente ela está numa lei, tá? Ela está numa lei, isso daí você vai ter como um dado, tá? Ali, legal, a Renilda falou que ela já ouviu falar e que lá é por quadra, tá? Mas isso depende de cidade para cidade. Muitas cidades você tem imóvel de parede, né, encostado um com o outro, onde um valor ele é inclusive bem mais caro do que do outro. Aí o pessoal vai constrói duas casas iguaizinhas. Um IPTU é mais caro do que o outro. Você vai ver por conta dessa bendita planta genérica de valores que está atribuído um valor ali diferente por alguma razão, tá? Mas isso normalmente é um dado, tá? Eu nunca vi caso, na verdade acredito que nem dê para você questionar essa questão da planta genérica de valores, porque você só vai lá, vai consultar. Então eu moro aqui na Avenida Tiradentes, número 100. Aí você vai lá, Avenida Tiradentes, número 100, onde que está no mapa, então você vai pegar na tabela, vai ver que existe um valor X reais por metro. E aí o que você vai fazer com essa informação? Você vai pegar esse X reais por metro, aqui considera que é R$1.000 o metro, fazer conta redonda, tá? R$1.000 o metro. Eu tenho um lote de 300 metros, então logo você vai achar um valor de R$300 mil correspondente àquela metragem de terreno. Então você vai pegar o valor da planta genérica de valores e vai multiplicar pela área do lote, tá? E o que é essa informação que a gente vai achar? O que é esses 300 mil? Alguém me falar aqui, se alguém acertar, a gente vai bolar alguma coisa aqui para parabenizar o pessoal, tá? O que é essa informação que a gente achou dos 300 mil? Tá? Vamos lá então, ele é o valor venal do lote, tá? Valor venal a gente utiliza muito, tá? Você já deve ter ouvido falar. E é justamente assim que se faz a conta do valor venal do lote. Igor, mas e o valor venal da construção? Inclusive, nessa planta genérica de valores, na legislação municipal, ela vai trazer quanto que custa um metro quadrado de construção naquela região também.
Então você consegue fazer também essa multiplicação desse índice que existe, né, na planta, da genérica de valores, vezes a metragem para você achar o valor venal de construção. Valor venal de construção mais o valor venal de terreno, você vai achar então o valor venal total desse imóvel. Legal? Então o primeiro passo é isso, não sei se está claro para vocês. A gente achou o valor venal do imóvel, guarda essa informação, 300 mil. O valor venal, gente, ele é um valor, ou então pode chamar também de valor de referência, muitas cidades chamam assim, mas é a mesmíssima coisa. Ele é um valor base, tá? É um valor estimado do custo daquele imóvel. Na teoria, na prática varia muito, tá? E depende também de cidade para cidade. Ou o imóvel ele é muito mais barato, tá? Ou então ele é muito mais caro também, isso acontece. E quando é muito mais caro, a gente também consegue entrar com um pedido aí sim de revisão do valor venal. E você fala para a prefeitura que, prefeitura, olha, eu tenho esse laudo aqui, eu tenho essa avaliação, né? Normalmente 3 avaliações, normalmente as prefeituras pedem. E aí você entra com um pedido e fala assim, prefeitura, olha, você está me cobrando 300 mil reais nesse lote, só que olha, aqui ó, tem todos os imóveis aqui na região, o valor comercial deles é em torno de 220 mil, então como esse valor venal ele vai ser utilizado como uma base de dados do cálculo, você vai, abaixando esse valor, automaticamente você vai baixar também o valor final do teu IPTU. Acabou? Não acabou porque a gente nem acabou de fazer a continha aqui do IPTU, tá? E existem outros critérios que a gente vai falar aqui também para você conseguir fazer o pedido, a contestação ou verificar se o IPTU ele está em ordem, tá bom? Então, vamos lá. Você vai multiplicar pela área, vai encontrar o valor venal e tal. Legal, calcular, valor de referência. Show! Agora a gente vai ter que descobrir um outro índice, tá? A gente já descobriu o valor venal. A gente então vai descobrir um outro item que vai entrar nessa continha, que aí sim é a tal da alíquota do IPTU para aquela cidade. Como que você faz isso? Normalmente, se você der um Google, colocar lá, alíquota IPTU São Paulo, alíquota IPTU Salvador, por exemplo, você vai encontrar quantos por cento que existe dessa cobrança para chegar no valor final, né? Valor final em aspas, aguarda aí, do IPTU, tá? E aí você vai falar assim, aqui em São Roque é 2%, o imóvel ele vale 300 mil reais. Então a gente vem aqui para não fazer conta de cabeça e não passar vergonha ao vivo, 300 mil, tá? Vezes 0,02%, que é o que a prefeitura cobra, seria um IPTU, então, de 300 mil vezes 0,02. É um IPTU de 6 mil reais mensais, tá? E aí sim, esse é o valor do IPTU. Acabou? Não, tá? Porque você vai ter que ver qual que é o índice de correção desse IPTU todo ano, tá? Então, aqui em São Roque ele fala que o índice de correção é 1%, mas tem outras cidades que ele vai considerar algum outro índice, o IPCA, tá? E aí você vai ter que calcular, existem várias calculadoras online para você achar esses índices da correção, né? Do valor que era lá no ano da lei, da legislação que você achou, que foi atribuído para o primeiro cálculo, quando teve a alteração da lei do IPTU, a criação da lei do IPTU, você vai fazer esse cálculo. E aí você vai achar. Agora, imagina só, essa lei ela não muda todo ano. A planta genérica de valores não muda todo ano. E aí você vai, então, ter essa correção do IPTU ano a ano e você também tem que considerar isso, que se você não fizer, você vai falar assim que, aqui em São Roque, né, a lei é de 2019, então a gente tem que atualizar 1% para 2020, 1% para 2021 e agora 1% para 2022. A gente vai lançando 1% todo ano para saber. Ah, então aqui é 6 mil reais? Não, 6 mil reais é se o imóvel fosse, foi o valor venal do imóvel foi o valor venal do imóvel lá em 2019, quando a lei foi criada. Então, assim, para 2020, na verdade, né? Porque o IPTU ele é pontual, então você vai
falo pontual porque sempre gera para o próximo ano, né? Então, você tem um imóvel de 2020, 2021 e agora 2022 você vai fazer todas essas atualizações, tá? Não sei se ficou claro aqui para vocês, mas é isso, tá? Só trazer alguns dados. Aqui em São Roque, a gente paga 2% do valor venal, tá? A cidade que é mais barata, gente, é em Vitória, onde a alíquota é 0,39%. Quando faz 0,39 dividido por 2, é 19,5% do valor do que eu pago de um mesmo terreno com as mesmas características, se for aqui em São Roque, né? É 5 vezes mais caro do que se esse imóvel fosse em Vitória, tá? E as alíquotas maiores, elas são da cidade de São Paulo, tá? Então me parece, tá, gente? É bom confirmar que um terreno vazio em São Paulo, dependendo do zoneamento, tá? É 3,5% essa alíquota, tá? É caríssimo. Agora, a alíquota ela pode variar também, né? Claro, cada cidade vai ter a sua própria regrinha, mas toda cidade vai ter alíquota. Você não vai achar nenhuma cidade que não tenha alíquota. Porém, pode ser que alguma cidade tenha a seguinte regra: imóveis residenciais, a alíquota é de 2,5%, imóveis comerciais é de 2,5%. Né? E aí vai ter cada tipo de destinação, cada tipo de classificação para você também fazer esse cálculo. Mas basicamente a gente está trabalhando aí com quais índices? A gente vai ver a planta genérica de valores vezes a metragem, achou o valor venal. O valor venal vai multiplicar pela alíquota, que você vai encontrar que varia de cidade para cidade, achou o valor bruto ali que tem, e aí você vai fazendo essa correção ali todo ano, tá? Como funciona a alíquota progressiva? Bom, aqui em São Roque ele fala 1% ao ano, até no máximo de quando chegar a 15%, tá? São Roque, gente, pelo amor de Deus, não vai aplicar esses índices em outra cidade não, que vai dar ruim, tá? Mas pega o IPTU da sua casa, de onde você mora, faz essa continha, dá uma conferida ali como um exercício que vai valer a pena. Já volto aqui. Pode fazer a redução de IPTU do terreno quando não tem construção? Pode, tá? E é justamente disso aí que eu vou comentar. Quais são os índices, quais são as considerações do cálculo? Planta genérica de valores vezes a metragem do terreno, achei o valor venal. Olha só, o valor venal está muito acima do valor comercial. Eu sei que a prefeitura viajou, que está me cobrando 300 mil, eu sei que o valor desse terreno, não adianta pedir mais de 200 mil que não vende nem doido, tá? Então, o que acontece? Você consegue essas avaliações, fala, prefeitura, esse valor de referência seu, o valor venal, ele é muito superior ao valor comercial. Abaixa esse valor, ela vai pedir ali a documentação para comprovação do que você está falando e ela vai então fazer essa correção do valor venal ali para você. Essa é uma forma e é muito comum quando é a situação de contestação de IPTU somente de terreno, tá? Ronildo, aqui me parece que é progressiva conforme o valor venal, de acordo com o tipo de imóvel. Sim, isso existe, tá? A alíquota que ela fala o seguinte: para imóveis na faixa imóveis com uma faixa de valor venal entre 1 centavo e 100 mil reais, a alíquota é de 1%. De 100 mil reais até 200 mil reais é 1,3%. E aí ele vai passando por faixa de valores, né? E aí quanto maior a construção, maior o índice ou menor, tá? E aí existe essa regrinha, sim, tá bom? E é aquilo que eu falei, gente. Como você vai fazer? Procura planta genérica de valores, tenta achar essa informação ali. Onde você vai achar? Normalmente site da Câmara Municipal. Muitas prefeituras não têm isso no site da prefeitura, tá? Mas se você for na prefeitura, eles têm essa informação lá, tá? Vai na prefeitura, pega essa informação, pede uma cópia ali da relação da planta genérica de valores, né, com os valores, para você fazer esse cálculo. Mas no site da Câmara certamente você vai encontrar, porque isso daí é feito através de uma lei, tá, que vai trazer.
Daí você vai pegar essa planta genérica de valores, metragem do imóvel, onde você vai achar? Multiplicando ali pela área que está descrito no seu IPTU, tá? Ah, mas o meu IPTU está falando que tem 300 metros, mas meu imóvel tem 280. Tudo bem, mas daí já é uma questão que você vai ter que entrar primeiro com o processo de retificação dessa metragem, para você então poder corrigir, até para você não deixar a documentação de repente toda desconfigurada, né? Ficar com o Frankenstein na mão, falando que na prefeitura tem uma coisa, na matrícula tem outra. Então primeiro tem esse cuidado de fazer a retificação diária para você poder contestar. Baixou a metragem, também vai baixar o valor do IPTU, é lógico, tá? Aumentou também a metragem, vai aumentar o valor do IPTU, tá bom? Bom, achei o valor venal, vou multiplicar por essa alíquota. Onde eu acho a alíquota? Internet você vai achar. O Google é uma maravilha, né? Sempre assim vai redirecionar. Tem algumas que ela já traz ali logo de cara qual que é o valor da alíquota, tá? Para você colocar valor venal São Roque, vai aparecer lá para vocês logo de cara, 2%. Achou, vai multiplicar. Eu mudo essa alíquota, eu posso contestar a alíquota, falar que é mais ou menos? Não. Você vai poder contestar a alíquota se de repente estão te aplicando uma alíquota a mais no imóvel comercial, de repente esse imóvel ele foi comercial e agora você fez uma reforma e ele passou a ser residencial. Quando você faz o cálculo, você descobre que estão cobrando em cima de uma alíquota maior. Você pode pedir para a prefeitura, falar, prefeitura, esse imóvel ele é de uso residencial, então corrige aí a alíquota, tá? Isso daí é possível, mas não é que a prefeitura vai te dar desconto. Fala, estou te cobrando 2%, então se você chorar eu te cobro 1,5%, tá? Isso daí eu nunca vi acontecer. Não falo que não exista, cada prefeitura é um bichinho único, mas via de regra eu nunca vi. Várias prefeituras que eu já trabalhei, gente, fiz serviços e eu trabalhei em 2 prefeituras internamente, eu nunca vi esse tipo de situação, tá bom? E a correção desse valor, o reajuste que existe, né? Então você vai pegar esse reajuste também, vai ver qual que é a base de cálculo para você poder fazer a atualização, tá? Ainda vale, eu estou só dando uma conferida aqui, ó. Ainda vale ver na lei do IPTU da cidade qual o fator de reajuste, tá? IPTU, legal, como eu falei aqui, São Roque 1%, outro IPCA. Ou seja, uma vez que você sabe o valor da planta genérica de valores, a metragem contra o valor venal, conhece o valor venal, achou a alíquota, você vai achar o valor do IPTU, acha o índice de reajuste para fazer essa atualização para os dias atuais, tá? E aí você vai multiplicar esses valores, você já vai achar essa informação do cálculo, tá? Agora, se a gente sabe calcular o valor do IPTU, né, a gente tem alguns pontos que eu falei, a gente vai poder contestar, né, o cálculo que a gente viu. Olha, prefeitura, eu tenho esse dado e o valor não bate. Faz o cálculo. Como que eu entro com pedido de contestação nesse caso? Eu faço uma memória de cálculo, coloco todos os dados, faço a continha ali considerando isso, mando para a prefeitura, vai passar para análise, eles vão, né, se você fez a conta direitinho, eles vão fazer o deferimento do seu pedido, ou então te pedir alguma outra informação complementar para poder fazer, tá? Bom, em relação às metragens de construção, a prefeitura está me cobrando IPTU de uma área construída a mais. Está cobrando uma área construída a mais, então, de repente você vai fazer um laudo, vai pedir uma reanálise, né? Normalmente, virou IPTU de 2022, tenho 25 anos que a construção está lá, eu nunca paguei. Prefeitura me cadastrou agora. Gente, melhor é se for mais recente, você já entra falando assim, prefeitura, você me cadastrou, mas minha metragem aqui está errada. Manda fiscal lá para fazer essa conferência, tá? Então, você consegue. Ou então, normalmente a gente, como profissional da área, faz um laudo técnico, faz a RRT ou a RT, no caso do engenheiro, manda para a prefeitura também, via de regra, vai acatar esse laudo que você fez com a sua responsabilidade técnica recolhida. Pode ser que ela até mande o fiscal lá, mas muitas cidades elas já vão aceitar somente o seu documento para contestar a metragem, tá? Outra coisa que também é bem importante falar aqui, eu estava conversando, no caso aqui desse exemplo do imóvel há mais de 25 anos. Por quê? Se o imóvel foi cadastrado irregularmente,
o IPTU, ele aumenta. Então, o que acontece? A gente vai fazer essa análise. A gente vê, poxa, existe algum cadastro em ex officio, algum imóvel cadastrado irregularmente? Opa, pera lá, então, vamos regularizar essa construção. E aí, olha que lindo, você já vende um serviço de regularização para o cliente. Fala, olha, cliente, para eu fazer a regularização aqui eu vou te cobrar X reais o metro, vou te cobrar R$30 o metro, R$20 o metro, depende aí a conta. Eu sempre falo que você tem que achar o seu valor, tá? Mas que a gente cobra R$30 o metro, uma casa, né, com tantos metros, eu vou te cobrar X, e o cliente ele vai fazer essa regularização porque ele vai ter um desembolso para fazer o projeto, mas aquele projeto ele vai ter o reflexo de ter a documentação do imóvel, tá com essa metragem, a construção corrigida na prefeitura, inclusive também um apelo aí a mais para te ajudar a vender um serviço de projeto, né, de regularização, que é a correção desse valor do IPTU. Por quê? Corrigir o IPTU, isso daí é para a vida toda, tá? Da pessoa, ou então quando ela tiver o imóvel, tá? Multiplica a planta de valores pela área do terreno ou da área construída para o valor do IPTU. Fiquei confuso, vamos lá. Uma coisa é a planta genérica de valores do lote, tá? Do terreno. Você vai multiplicar pela área do terreno e você vai achar o valor venal do terreno, tá? Aí, isso é uma coisa. A segunda coisa existe um valor também atribuído, normalmente dentro da própria planta genérica de valores essa metragem existe, ou então na legislação municipal vai estar falando o valor atribuído para construções, né, de tantos reais o metro, tá? Eu já vi índices que a cidade considerava para a região toda, então ela fala, não, aqui eu tenho um bairro que é mais nobre, as construções aqui tem um valor médio de tantos reais aqui por metro quadrado, tá? Esse outro canto aqui é um imóvel mais popular, então esse daqui é praticamente 60% do que eu cobrei lá no outro bairro. E aí ela vai passar para você esses dados, tá? Muitas vezes, esse valor esse valor da construção, ela está incluída na planta genérica de valores também. Então é mais ou menos assim, quando você pega a tabela que eu falei, só para a gente ter ali né, um exemplo mais prático ali da gente visualizar. Você tem lá, Avenida Brasil, tá? Avenida Brasil, qual que é o valor do metro quadrado do terreno, qual que é o valor do metro quadrado de construção ali naquele local. E aí você vai pegar do terreno, multiplicar a área do terreno, valor venal de construção, planta genérica de valores de construção, vezes metade da construção, você vai achar valor venal da construção. Achou o valor venal da construção, mais o terreno, valor venal total. Você vai aplicar alíquota em cima de qual deles? Do total, que é a somatória do terreno mais da construção. Poxa, mas existe o caso da prefeitura me cobrar o IPTU a mais do que quando eu tenho construção. Sim, normalmente isso daí é presente na alíquota, onde ela vai falar que imóveis com construção eu vou te cobrar 2% de alíquota, imóveis sem construção eu vou te cobrar 2,5% de alíquota, por exemplo, tá? Todos esses números, é importante reforçar, são números que eu estou trazendo aqui para vocês como exemplo. Tem que verificar a legislação local. Agora, dá uma notícia boa para vocês. Poxa, Igor, eu vou ter que achar esses dados? Sim, você vai ter que achar. Eu não achei aqui. Você vai na prefeitura, pede essa informação lá que eles vão te passar essa informação. E aí o que acontece? Você vai fazer uma primeira conta e vai conferir. Por isso que eu falo, antes de você vender, ofertar um serviço, tenha segurança no que você está fazendo. Pega o IPTU da casa que você mora, que você aluga ou que você é dono. Você vai ter o carnê de IPTU, pede para o proprietário, se o IPTU proprietário ficar responsável, para você ver ali como que é feito, de uma tia, pega, tá? E vai fazer ali baseado nas informações que estão presentes no carnê do IPTU, tá? Normalmente essa informação de valor venal, tudo isso daí você tem no espelho do IPTU, tá? Ou então, muitas cidades também você consegue entrar com o CPF do proprietário, mais o SQL ou cadastro imobiliário
né, a identidade do imóvel dentro da prefeitura, você vai conseguir fazer toda essa conferência dessas informações que eu estou te passando, tá? Tem que ter RT para contestar a redução? Vai o laudo e a RT junto? Sim, nós como profissionais, todo o trabalho que a gente faz, a gente tem que emitir, sim, esse documento, tá? Seja de um levantamento, né, um laudo de contestação. Se você vai contestar o valor venal do lote, baseado na informação do valor comercial, né, normalmente tem, inclusive, profissionais que trabalham com uma avaliação técnica, né, de valor do imóvel, né, inclusive com validade judicial, tá? Então tem profissionais que trabalham especificamente com isso, mas muitas cidades aceitam ali 3 avaliações feitas por corretores, né? Aí claro, ele vai mandar lá o registro dele do Cresce, tá? Para poder ter validade, e aí você já vai fazer essa contestação. Tudo que envolve laudo meu, que eu faço sim, tenho que fazer a RRT, no meu caso, que eu sou arquiteto, né? Tá bom? Bom, então só para ver aqui que eu falo, mas para ficar a informação completinha, tá? Os pontos para a gente ver. Vai conferir o cálculo tá correto? Ok. Tem alguma divergência? Manda seu cálculo para a prefeitura. O máximo que você vai ter um indeferimento, você vai lá na prefeitura, eles vão te explicar onde que está pegando, onde que você errou na conta. E aí você vai então aprender a fazer esse trabalho mais corretamente. Poxa, mas eu vou assumir compromisso com um cliente de um negócio. Então, gente, às vezes um valor de expediente, a taxa de protocolo é mínimo. Se for indeferido, não vai mudar muita coisa para a pessoa. Só muda, isso daí a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre falo que quando você tem um imóvel do cliente que ele não é regularizável, por exemplo, e aí você vai dar entrada com qualquer informação na prefeitura e vai levantar leve. Você está achando que está resolvendo um negócio para o cliente, esse imóvel não vai conseguir regularizar porque o cara fez tudo de qualquer jeito, invadiu o recuo, não existe outorga onerosa, não existe anistia naquela cidade. Você entra com informação, o fiscal vai lá, vê que tem uma metragem a mais, cadastra mais caro o IPTU e você ainda não resolve a dor de cabeça do cliente. Você vai gerar mais dor de cabeça ainda para o cliente e agora para você também, tá? Tem que tomar cuidado no que você está fazendo para você não entrar como uma denúncia, tá? Desse cliente para a prefeitura. Então vamos lá, faz o cálculo. Bom, a gente vai conferir o valor venal do terreno o valor venal do terreno e o valor venal da construção, ver se está ali adequado o valor venal total ao valor comercial do imóvel. Você vai ver se a metragem está correta, se você não está pagando o IPTU em ex officio, que é aquele item que eu falei que às vezes a prefeitura pode cobrar a mais em forma de multa pelo imóvel estar irregular, tá? E, gente, é isso, tá? É isso, tá? E de novo, o que eu falo aqui, ó, se a cidade que existir essa questão da multa, você ainda tem um argumento a mais para você falar para o seu cliente, tá? Aquele caso que mandaram aqui para mim. O imóvel já existe há mais de 25 anos, não está lançado no IPTU. Fala para o cliente. Você quer fechar o projeto, quer fechar a regularização? Fala, olha, uma hora ou outra a prefeitura ela vai te pegar. Só que se ela te pegar, ela ainda vai te cobrar o valor devido, mas ela está tomando conhecimento agora, ela vai te cobrar o ISSQN, tá? E aí ela ainda pode te cobrar o IPTU a mais em forma de multa, porque esse seu imóvel vai estar irregular. Agora, vamos já antecipar aqui, a gente vai fazer esse processo de regularização, a gente já vai conseguir, de repente, uma isenção do seu ISS, tá? Você vai ter a certeza que o seu imóvel está correto. Só que tem um porém, gente, vamos lá, tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade com o que a gente faz. O imóvel já existe há mais de 25 anos, a prefeitura não tem conhecimento, ela vai te isentar do ISS, porém, a prefeitura vai falar assim, então você está falando que esse imóvel existe há mais de 5 anos? Opa, então pera lá, eu comi bola, mas eu posso te cobrar o IPTU retroativo desses últimos 5 anos. E aí, você cobrando, né, muitas vezes ela cobrando esse IPTU retroativo dos últimos 5 anos,
tá? Com juros e tal, você vai muitas vezes chegar no valor superior ao valor do ISSQN, tá? E aí, claro, no nosso treinamento a gente fala muito sobre isso, a gente explica como que você tem que pensar para trabalhar com a regularização de imóveis, para você conseguir viabilizar a regularização do cliente. De repente fala, cliente, ó, sua condição de existir há mais de 25 anos, a gente tem como conseguir comprovar para a Receita, porque é o INSS que é o negócio, INSS que pega, que é lá da Receita Federal, que é o puxado, caro. Então, vamos lá, vale a pena pagar o IPTU retroativo aqui, porque eu vou ficar isento de pagar o ISS mais o INSS? Legal, paga lá o IPTU retroativo e boa, porque você já vai ficar isento. Agora, a regularização, ela não é obrigatória para a gente fazer o processo da Receita mais. Você não precisa ter o habite para você fazer o processo, você pode ter outros tipos de documentos. Então, já no diagnóstico você vai falar, daí já estou falando de regularização, tá? Mas tem a ver com o IPTU também aqui nosso, né? Por conta desse IPTU retroativo. Olha, aqui eu tenho outra forma de fazer a comprovação que não o IPTU, que não a BITSE, que esse imóvel estava pronto para a Receita Federal, que é o puxado. Então, da Receita, eu já estou decadente, eu já não vou pagar um centavo para a Receita Federal de taxa. Então, eu faço essa regularização do imóvel na prefeitura como se fosse uma obra nova. Por quê? Da Receita já está livre. Para que eu vou gerar um IPTU, que é uma taxa, um IPTU retroativo, que vai ficar mais caro do que o ISS para o cliente? Então, a gente sempre faz esse diagnóstico, por isso que eu falo que o diagnóstico, gente, a gente vai fazer uma análise aplicada da regularização do imóvel do cliente, para você saber qual que é o melhor caminho para você seguir. Cada casa é um caso e tem sim que cobrar por esse diagnóstico, tá bom? Então o ideal é solicitar essa contestação para imóvel regularizado e caso não estiver, oferecer o serviço de regularização junto. Tatiana, pense o seguinte, o imóvel está cadastrado como irregular, tá? O fiscal passou lá e cadastrou para cobrar IPTU. Só que a prefeitura lançou que o cliente tem 150 metros de construção. Você foi lá e descobriu que o imóvel tem 120 metros, por exemplo. Claro que o imóvel irregular, ele pode estar pagando IPTU majorado. Primeiro ponto é isso, vai falar para o cliente, ó cliente, vamos regularizar aí para baixar seu valor de IPTU, para sua documentação ficar em ordem, tá bom? Agora, mesmo que ele esteja pagando IPTU com multa, tudo errado, né? Ele pagar o valor de 150 metros errado, é mais caro do que ele pagar o valor de 120 metros quadrados errado, tá? Então ele pode sim solicitar para a prefeitura fazer uma medição no imóvel para poder fazer essa conferência, tá? O imóvel cadastrou 150, agora esse ano eu vou fazer um laudo técnico, inclusive eu estou com um caso assim, agora, em aprovação na prefeitura, de uma regularização, cobraram, foi 3,80 metros, tá, quadrados, exatamente isso, 3,80 metros a mais. E aí a prefeitura falou assim, então, agora você vai ter que entrar, como aqui não está batendo com cadastro, entra com pedido de demolição. O que eu fiz? Assim, para conseguir casar, porque papel segue papel, fala que tem lá 120 e tantos metros, mas tem 3,80 metros a menos, você tem que justificar documentalmente por que teve esse decréscimo. E aí eles queriam que eu fizesse entrasse como demolição. Olha que encrenca. Eu vou falar para a prefeitura que não existe, que eu demoli um negócio que eu nunca demoli, e tudo bem, vai me corrigir a documentação. Só que vai me gerar ISS da demolição para a prefeitura e vai me gerar ainda o INSS da demolição. Vai me gerar uma obrigação de fazer a averbação na matrícula dessa demolição. Então, não. Então, eu cheguei lá para o técnico e falei assim, olha, técnico, vai acontecer isso se eu fizer do jeito que você está falando. É indevido a cobrança. Desse jeito não dá. O erro foi interno da prefeitura. Você entra, eu fiz um termo, um laudo, falando que o imóvel foi regularizado, né, que o imóvel não aparenta... o imóvel aparenta ter todas as características do uniforme, presumindo que foi feito todo numa mesma época, tá? E que não existe nenhum vestígio ali de construção, nenhum indicador que houve alguma demolição, tá? E aí
entrei com esse pedido. O que a prefeitura fez? O engenheiro despachou com o ok, dando o aval dele, foi para o cadastro imobiliário já corrigiu essa diferença da metragem da construção, tá? Agora, o imóvel que eu estou regularizando, mas independente, vamos falar que primeiro eu corrigi, né? Nesse caso já vai sair porque já passou para análise, foi até um comunicado que eu recebi da prefeitura, porque eu coloquei uma metragem a menos, falou que eu tinha que demolir, e eu falei não, ele me deu ok e seguiu, mas mesmo que imóvel irregular, eu não concordo em fazer essas jogadas, né? Vale a pena sempre você trabalhar com o correto, tá bom, gente? Aí, ó. Na verdade, construir imóvel cuja área está na isenção do ISS, será INSS, e reformou e construiu uma casa com 3 pavimentos. Vamos lá, só para ver se entendi. O cara tem um imóvel com mais de 25 anos, ok, já está isento, já entrou em decadência o ISS, mas a prefeitura pode cobrar IPTU retroativo, tá? Pode cobrar IPTU retroativo. O cliente reformou. Existe sim a obrigatoriedade, tá? Ou nem falar de obrigatoriedade, um direito da prefeitura, né, em você fazer o apontamento de uma reforma, mesmo que sem alteração de área construída. Por quê? Existe o serviço. Uma vez que existe o serviço de reforma, a prefeitura ela tem o direito de cobrar o ISSQN. O que é o ISSQN? Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Tá? Serviço foi feito com projeto, sem projeto, foi feito de qualquer forma, não importa. Serviço foi feito, a prefeitura tem o direito de cobrar. Inclusive, para a Receita Federal também incide o INSS. Tá? Ampliou? Você vai fazer também. E aí, claro, no nosso treinamento a gente sempre traz para a informação que o objetivo é a gente saber fazer esse diagnóstico, tá, gente? O diagnóstico de regularização é que é tudo vinculado, na verdade. Então a gente foge um pouquinho, mas não foge tanto porque é tudo uma trama, né, de assuntos ali que são complementares, né? Mas hoje todo o meu trabalho, gente, no escritório, 80% do meu trabalho que eu falo é o diagnóstico. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito por mim, né? O cliente ele chega para mim, eu vou fazer análise, eu vou traçar a estratégia para a gente poder fazer aquele trabalho de regularização, e aí depois, e os outros 20%? É operacional, eu não preciso estar tão envolvido, né? E se você está ainda sofrendo, virando a noite no AutoCAD, sinto muito de falar, você está perdendo grana, tá bom? Tá perdendo por quê? Porque você podia estar fazendo outra coisa com esse tempo que você está fazendo o projeto, tá? Hora do desenhista tem que ser mais barata do que a tua hora como arquiteto, como engenheiro. Também assim, o advogado vai fazer a planta, mas vai ter um parceiro ali, e essa realidade aí eu acho que serve para todo mundo, tá? Opa, quer aqui alguma coisa a mais? Assinou? Show! Gente, tá? Dúvidas? Tem algum comentário a mais? Eu falo pra caramba, mas porque eu me empolgo, eu gosto muito do tema. Ficou claro para vocês, né? Tá? Essa daqui é uma base da cobrança do IPTU que eu estou passando, tá? Pode parecer complexo, né? Mas depois que você fizer o primeiro, eu acho que vale a pena fazer esse exercício do IPTU da sua casa, você conseguir identificar todos esses valores, esses índices, alíquotas, né? Você já vai ter ali a base de dados ali para a sua cidade. E aí depois você só vai alimentar esse cálculo com os dados do outro imóvel quando surgir, tá? Para você fazer. Não serve você falar assim, atenção, mas eu calculei essa semana o mesmo imóvel aí do seu vizinho. Não aproveita não, vai lá e confere, porque muitas cidades elas têm essa divergência. Mas aqui, como falaram aqui na live, a planta genérica de valores é por quadra, é vizinho. Ok, você até já tem o dado ali, tá? Mas pelo menos você já tem esse conhecimento de como que é feita essa distribuição para você poder fazer esse cálculo, tá? Você vai ver, primeiro você vai ali, vai pegar um pouquinho para achar qualquer informação, o segundo já vai ser mais fácil, o terceiro você já vai tirar de letra, tá? Eu cada vez que estudo, mais parece que cada vez sei menos. Normal, é assim mesmo, tá, gente? Agora,
A regularização de imóveis, Celso, né? Regularização de imóveis, ela é um assunto objetivo, ela é um assunto, vou falar, ela pode parecer ampla, mas são derivações que existem, tá? Agora, é o que eu sempre falo, existe um caminho das pedras para você regularizar um imóvel. Você tem que fazer o quê? Conhecer esse caminho, que eu chamo no GPS, no curso, e aí nesse GPS, quando o cliente ele te traz alguma situação, você vai analisar a documentação do cliente, que é sempre a mesma, com as características locais daquele imóvel, mas a documentação que você vai pedir é a mesma. Vai falar assim, a sequência é a mesma. E aí você vai falar assim, bom, o cliente tem isso? Tem, então legal, vamos para o próximo. Ah, aqui, travou aqui. Bom, travou, por que travou? Vamos analisar como que a gente pode corrigir, ou seja, existe o caminho das pedras, a gente vai corrigir a rota e vai concluir o percurso, tá? É muito simples, na verdade. Agora, a gente tem que saber fazer, tá? Te conheci uma aula do curso do professor Marcel Rulli. Gente, o Marcel Rulli, o cara é demais, tá? Dr. Marcel Rulli, ele é advogado, o cara é muito, muito fera, tá? Aí nessa parte de direito imobiliário. A esposa minha, ela é advogada também, trabalha com essa parte de direito imobiliário, também assim, manja demais. Mas o Marcel Rulli, ele tem um treinamento dele aí voltado para os advogados, é um cara aí, grande referência, já tá rico aí com essa parte aí dos treinamentos, de fazer curso, mas é mais do que merecido, porque o cara é muito, muito competente mesmo. Legal? Fico bem feliz e inclusive já fiz live aqui com o Dr. Marcel Rulli. Em breve aí eu vou, agora que minha voz voltou, né? Tava ausente por conta que eu tava sem voz, reflexo de Covid, porém agora voltou, vou fazer uma agenda bem legal aqui de lives para trazer muitos convidados e para vocês, inclusive o Dr. Marcel Rulli aqui presente com a gente, se Deus quiser, em breve. Vou testar no IPTU dos parentes. Testa e pode me marcar, pode me mandar uma mensagem se deu certo, se não deu certo, que vai ser, eu vou ficar bem feliz aí de ter uma resposta positiva sua, tá? Assim estou também, GoPro Engenharia. Assim como, gente, eu não entendo. Cada vez tudo parece que eu não sei. É assim mesmo, tá? Bom, muito bom conteúdo, obrigado por compartilhar. Sou o Jiraya do Gabriel. Gabriel virou amigo pessoal, né? Já veio aqui em casa, já estive na casa dele, show de bola. Estou trabalhando um ano com regularização de imóveis, agora que estou vendo essa parte de Receita Federal, essas coisas de IPTU que eu não sabia. Gente, tem uma engenheira, o Gabriel já fez live com ela, acho que vai fazer alguma live agora, de Santos, a Larissa Oliveira, Ela é recém-formada, ela formou tem menos de um ano, ela está trabalhando com CREA provisório, e ela está super ativa, prestando os trabalhos dela. E eu falo, gente, trabalhar com regularização, né? Eu tenho 15 anos de formado, tá? Eu sempre fiz de tudo, inclusive regularização. Quando eu parei para prestar atenção na regularização, brilhou o olho. Falei, caramba, eu tenho minha galinha dos ovos, né? Minha galinha dos ovos de ouro aqui, e eu nunca parei para olhar para ela. E aí, quando eu decidi migrar, eu parei de trabalhar com projeto de construção agora, tem um ano, nem isso, se bobear, que eu meti o pé em tudo. Eu falei, cheguei um dia, cheguei no escritório, falei para a arquiteta que trabalha comigo, a estagiária estava lá, a partir de hoje acabou o projeto, a gente não vai pegar mais projeto nenhum. Ainda estou tendo reflexo dos meus projetos de construção. Ontem eu postei uma foto numa obra minha, que é a minha particular, né, um dos apartamentos que estou fazendo, porém, eu tive em Itu, que é uma outra cidade, cara, paguei pedágio, gasolina e tal, precisei de uma outra cidade porque o pedreiro estava com dúvida lá no desenho do telhado, enfim, esquece, regularização você não tem nada disso, você não tem pedreiro, você não tem entrega de material que atrasa, enfim, tá? Regularização é animal, gente. Deixa o Instagram da sua esposa, deixo sim, ixi, eu nem sei o Instagram dela, Daniele Oliveira Bretz, Dani, vamos lá, daqui a pouquinho ela vem aqui, tá? Mas deixa eu ver se eu marco aqui, se acho. Comentar, vamos lá, rapidinho, tá, gente? Não. Opa, não achei. Mas não tem problema, tá? Se quer achar o Instagram da esposa, ela posta muita coisa bacana também. Mas vai lá nos meus stories, que tem um post que eu marquei ela hoje,
tá? A gente foi para academia, marquei ela e você vai achar o perfil dela lá, que inclusive eu marquei o perfil do escritório. Legal? Vamos só continuar aqui para os recadinhos finais, porque é sempre muito bom estar aqui com vocês. Sou aluna dele com muito orgulho. Marcel é animal. Eu quero, inclusive, ó, eu não sou advogado, mas eu quero fazer o curso do Dr. Rulli para... Gente, eu adoro estudar. Então, assim, é que agora eu tô com esses outros projetos meus aí aqui do digital, né? Vocês vão ver, vai ter muita novidade bacana aqui para vocês, tá? Então, assim, não é a hora ainda, mas eu vou fazer o curso do Dr. Rulli ainda, né? Também descobri por Gabriel parceiraço, vou seguir lá. Estou muito feliz nessa área, quero agregar valores aos meus serviços, aprendendo a regularizar junto ao município. Legal, regularizar junto ao município. Renilda, regularizar no município uma construção, você vai obrigatoriamente precisar de um arquiteto ou de um engenheiro parceiro. Agora, chega num arquiteto ou num engenheiro, de repente um colega seu, alguém da tua cidade que tem referência, principalmente que trabalha nessa área de regularização, e aí faz o contato com esse cliente. Por quê? A gente, como arquiteto, a gente também é um baita canal de captação, é uma troca, né? Você chega o cliente para você, Renilda, eu quero regularizar meu imóvel, eu preciso regularizar, vou fazer um inventário que tem um imóvel, você já vai identificar que esse imóvel está irregular, o IPTU está pagando a mais, vende esses servicinhos a mais aí de você poder, né, fazer uma contestação, entrar com um processo de projeto de regularização, tem um parceiro. Ó, viu, esse trabalho ele é desenvolvido por um engenheiro, mas eu tenho um engenheiro parceiro meu aqui que vai conseguir desenvolver. Leva serviço para o cliente, para o advogado, você como advogado, leva serviço para o arquiteto e para o engenheiro. O arquiteto e engenheiro, ele também é um baita canal de captação para você como advogada. Por quê? Essa semana eu atendi uma cliente, né, que inclusive meu pai fez um projeto para ela mais de 30 anos atrás, e ela veio me procurar porque agora os parentes faleceram e tal, e elas querem regularizar, tá com um problema com o sobrinho que está morando lá no imóvel, enfim, tá? Aquela coisa toda aí que a gente está familiarizado, né? Tá? E aí a gente, aí eu analisando, falei, olha, ela me chamou inicialmente para ver a parte de aprovação na prefeitura. Eu falei, olha, só que não é a prefeitura, passei aquele esquema do GPS, eu gosto de fazer a mão com o cliente, né? Mas eu tenho ele lá dentro do curso, já postei inclusive aqui no meu histórico, deve estar lá para trás, o GPS. Eu mostro o GPS para o cliente e falo, ó, que funciona assim, assim, assim. O principal, matrícula, ó, você não tem, você tem somente a posse, não tem a propriedade. Existe um risco de você perder, é difícil, mas acontece. Eu já vi gente perder imóvel, gente, por conta de acidente de trânsito. Então, assim, eu já vi, não foi nenhum, nem dois, nem 5 pessoas perderem imóvel por falta de documento. Desperta sempre agindo com integridade, né, do cliente, mas desperta o interesse nele, uma necessidade, uma urgência, até um medo para você fazer, o cliente ele vai querer fechar contigo, tá? E aí, enfim, ou você como arquiteto, engenheiro, identificou uma necessidade, de repente, de uso capi, o imóvel fazer o processo da uso capião, você vai levar então para Renilda, doutora Renilda, tá? Que ela vai então fazer o seu processo de uso capião. Legal? Sim, tem alguns parceiros. Show de bola. Parceria é a melhor coisa que tem, tá, gente? Parceria com advogado, topógrafo, parceria com topógrafo. Eu vejo muita gente aqui na internet ainda que fala que tem que fazer levantamento topográfico para todos os serviços e tal. Não concordo com isso, tá? Mas parceria com topógrafo, por quê? Topógrafo também é um baita canal de captação para você, tanto se você é arquiteto quanto se você é advogado, tá? Um engenheiro. Entre advogado, arquiteto, engenheiro e topógrafo e corretor de imóveis, tá? Eu acho que esses daí são os principais para você fazer parceria. Existem outros profissionais ali que também você pode fazer parceria e quer ver que legal? Funciona muito bem para quem faz projeto de construção. Você pega um projeto no loteamento,
Chega lá pro porteiro, que normalmente conhece todo mundo, ele está ali no dia a dia. Fala pro porteiro, olha, eu trabalho com um projeto de construção, tomara que não mais, trabalho com regularização de imóveis, ó. Daqui, se tiver alguém que está fazendo alguma obra, deixar um cartãozinho aqui, eu te passo uma participação. Gente, isso daí não é ilegal, tá? Não é uma RT, não existe um conflito de interesse, né? Porque é a mesma coisa que você ter um vendedor externo e você vai estar resolvendo a dor de cabeça do cliente. Legal? Aí, ó, me contrata, corretores. Show? Gente, então é isso. Estendendo aqui um pouquinho, mais de uma horinha de live já. Vou desejar uma boa noite a vocês. Estou muito feliz de retomar aqui as nossas lives. E aí, live então agora no sábado. Legal? Obrigado pela participação. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.